Eu sou Leandro Viana e o segundo episódio de From traz mais mistérios, o que é bom, porque algumas teorias começam a se conectar e eu quero salientar assim, a atuação do nosso querido Harold Perrineau, o Boyd, tudo que ele sofreu, assim, todas as consequências da morte da Tian Chen passam por ele. Por mim, ele merecia pelo menos uma indicação ao Emmy por esse episódio aí. Mas assim, ó, para tudo, porque eu vou trazer muitas teorias aqui hoje, mas os números aqui não estão batendo, gurizada. O vídeo da semana passada teve muitas visualizações, mas de coração, eu preciso que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal. Isso é muito importante pro Nerdverso. E talvez se esse pedido assim não tocou o teu coração, eu tenho que avisar então que quem não fizer isso pode muito bem parar em Fromville, ser atacado por monstros todas as noites. Então assim, ó, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta a gente vai falar assim, ó, todos os detalhes de From. E vamos dividir então por tópicos esse vídeo, começando a falar sobre a Tabitha e o pai do Victor, né? E eu tô com um R ali, porque depois de tantos e tantos anos, como que eu vou acreditar em uma mulher que conta uma história assim que meu filho deu a lancheira pra ela? E o que faz o Henry ali meio que querer acreditar nessa história é quando a Tabitha fala sobre o farol, que era o lugar para salvar as crianças. Isso iluminou ali os olhos do velho de uma esperança que já tinha morrido. Mas só um parênteses aqui, porque visualmente, né, além dos cabelos brancos, vocês acharam que o Henry e o Victor, eles aparentam ter a mesma idade? Porque isso surgiu aí nos comentários semana passada e realmente olhando, dá esse choque visual. Mas temos alguns detalhes importantes aqui, vamos lá. Porque o Henry, ele fala que tinha ali uma vida meio hippie, usava drogas, e em um certo dia a Miranda, a mãe do Victor, falou que estava ouvindo vozes. E essas vozes e visões continuaram com ela, então, vendo uma cidade distante, onde os humanos eles estavam presos, né? E não podiam sair. Eu já vou falar das pinturas no porão e das teorias, mas o Henry, ele diz que tinha, na época, 35 anos, então digamos que o Victor tinha 10 anos, e eu posso estar errado, mas pelas minhas contas e memória, o Victor está 43 anos em Fromville. E a idade do ator que faz o Victor é exatamente 53 anos, então aqui está perfeito. Já o ator que interpreta ali, e o pai do Victor na série, o Robert Joy, ele tem 73 anos na vida real, e o personagem deve ter uns 78, então as idades batem. E a aparência pode ser explicada por vários fatores, né? Pô, imagina 43 anos sem cuidados com a pele, estresse todos os dias, ansiedade, desnutrição. Então, só queria explicar que tá tudo bem o Victor aparentar ser mais velho. Eu só achei estranho o Henry não perguntar da Eloise, da irmã do Victor, se a Tabitha tinha visto a guria por lá. Logo, ela pode sim ter conseguido sair, pode estar hospitalizada, pode estar em coma desde que saiu de Fromville. Outra coisa que vocês precisam notar é que no quarto do Victor de criança, vocês viram qual era o papel de parede? Sim, era com pêssegos. E isso faz muito sentido, então, do porquê os pêssegos são importantes para o Victor. Talvez isso remeta a uma lembrança de fora de Fromville. Mas saindo do quarto, a gente tem uma ótima atuação, porque eu consegui sentir todas as emoções do pai, de raiva, tristeza, uma sementinha de esperança. É na voz dele, na expressão. É um homem que foi culpado pelo sumiço de sua família. Então imagina tu aguentar isso por mais de 40 anos. Mas agora sim, voltando pro porão, lá o Henry, ele diz que a mulher, a Miranda, acreditava que tinha sido escolhida, que ela recebeu a responsabilidade de salvar as crianças na torre. Do mesmo jeito que a Tabitha acredita que tinha ou tem essa missão. Então, de novo, o ciclo sempre se repete. E eu tô com isso das pessoas sensitivas que aparecem e também talvez de uma mentalidade alterada, porque a Miranda tomou ali uns ácidos, teve uma alteração mental. O Jade, vamos lembrar dele, né? Ele chegou sob efeito de drogas em Fromville. No mínimo, tava bebaço. Daí tem o passado da Marielle com as drogas. Talvez a Christie, ela tenha testemunhado muito isso.
E partindo para como assim, o padre, por exemplo, ele tem um trauma de abuso na congregação, ele tem o pai do Kenny que tinha uma certa demência, a Sarah que fugiu de um relacionamento abusivo. Então aqui eu vou soltar a teoria do o Iluminado ou Doutor Sono, porque a gente pode imaginar que os seres de From, eles se alimentam da energia de certas pessoas especiais, né? E todos que eu citei antes podem se encaixar nessa categoria, né? Os monstros se alimentam da força vital. Logo, eles não comem somente os corpos. Eles podem estar se alimentando do medo e do sofrimento de pessoas especiais que têm mais energia. E pessoas, digamos assim, mais simples, não satisfazem eles completamente. Lá em Doutor Sono, na continuação de Iluminado, a gente tem os vampiros, né? Vampiros entre aspas aqui, que se alimentam então das pessoas iluminadas. E vampiro tem tudo a ver com os monstros também, porque eles não saem no sol. Pensem nisso aí. Mas voltando para o Henry, ele diz que eles precisam libertar as crianças. E como ninguém até hoje conseguiu isso, é por esse motivo assim que as pessoas continuam morrendo, então estão presas em Fromville, e talvez essa seja a conclusão mais simples. Eu convido vocês a pensarem, olharem para um outro lado. E se as entidades de From usam a imagem dessas crianças para atrair as pessoas? Conseguiram atrair a Miranda, certo? Porque a gente tem então as crianças, aquelas crianças que falam Angle Key, né? Ou algo parecido, desculpa a minha pronúncia aqui. E também temos o menino de branco. A gente precisa se perguntar quem é esse menino também. Será que é um guardião? Ou é a única criança assim, que não foi contaminada por aquela cerimônia ou sacrifício, digamos? Porque eu acho que tem algum significado ele estar todo de branco, como se fosse algo puro, e as outras crianças estão sempre sujas, parecem que sofreram, foram maltratadas. E eu acredito muito que a energia vital vai ter um papel importante. Mas de todas as pinturas ali, porque nem de farol, das crianças, menino de branco, eu quero falar de uma pessoa de amarelo. Eu quero saber quem é esse ser. Mas na hora que eu vi a pintura, eu lembrei do Rei de Amarelo, que influenciou lá nos livros do Lovecraft, deu origem também ao livro O Chamado de Cthulhu, né? Desculpa a minha pronúncia de novo aqui, que é a essência de From. A gente não é capaz assim, de compreender ou perceber as verdadeiras ameaças. Isso é a maior forma de horror, de terror. Mas voltando para o Rei de Amarelo, isso também foi abordado na primeira temporada de True Detective, com Carcosa, onde a gente tinha crianças sendo oferecidas em rituais. O Rei de Amarelo, ele pode ser sim uma alegoria ao diabo. Então eu acho que o Rei de Amarelo pode sim ser essa entidade que controla a From e tem algo por trás dessa pintura aí. Mas antes de continuar aqui, eu vou dar mais uma chance para vocês. Se chegou até aqui, não custa nada, dá o like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso para ajudar o Nerdverso, gurizada. Mas agora sim, vamos falar aqui da Fátima. Eu avisei você semana passada que não era só um enjoo, assim, devido à gravidez. Ela está, assim, definhando, tá apodrecendo, né? E, pô, perder um dente de manhã não é algo normal, assim. Mas vocês não acham estranho que a Fátima engravidou justamente depois que mataram um dos monstros? Eu ainda acho que isso pode ter ligação, que ela vai dar luz a uma criatura, né? Tipo para a balança ficar em equilíbrio, né? Que nem aquela vez que morreu uma galera no casarão e no outro dia chegou um busão lotado. E além disso, eu achei muito, mas muito estranho a parte que a Fátima tenta entrar na casa e parece que a porta está trancada. Para mim, quiseram dar ênfase para isso. Podem comentar se vocês tiveram essa sensação ou se eu estou viajando também, porque pensa comigo, vamos elaborar isso aqui. A Fátima pegou ali as verduras podres, legumes, sei lá, e começou a comer. Aliás, né, que cena mal dirigida, porque ela pega umas 5 beterraba, eu acho, e se encosta na parede e começa a comer, tipo... Era só ela esticar a mão que pegava mais, que ânsia é essa? Mas enfim, o que eu quero dizer é que a comida podre é só um passo para Fátima daqui a pouco tá bebendo sangue, tá, sei lá, invadindo o cemitério para comer carne humana. Isso é fato, isso é clichê de filme de terror, assim. Logo, a Fátima pode sim estar alimentando um monstro, a gente pode ter um bebê de Rosemary aqui, sei lá. E se ela está com um monstro na barriga, talvez o talismã do casarão que impediu que ela entrasse na casa.
Por isso aí que a porta pareceu estar fechada. Desculpa, mas eu quero muito ver aqui um monstro e talvez alguém já tenha sofrido também do que está acontecendo com a Fátima, que aquela entidade de kimono está tentando alertar o Eldin e não seja a própria Fátima do futuro, assim, né? Que o Eldin, que é mais uma das pessoas com dons, né, para botar na nossa lista lá. Mas voltando de novo para a mitologia japonesa, que eu trouxe semana passada, existe um monstro, que é o monstro do nascimento, que é chamado de Kekai, que dizem que tem uma aparência peluda, mas que se enterra debaixo da terra para matar sua mãe. O que é curioso, já que os monstros se escondem em cavernas. E só para encerrar aqui, o que a Marielle falou lá para Fátima, né, que ela estava com hiperêmese gravídica, isso é uma doença, é algo real, tá? Tipo assim, é um vômito severo na gravidez que faz tu perder peso, tu tem desidratação, tem mulheres que são hospitalizadas com isso, então faz sentido. O que não pode é tu comer comida podre e achar que tá tudo bem, né, Fátima? Mas vamos de mais teorias. Eu sei que vocês gostam disso, porque a mãe do Victor, ela acreditava que era a escolhida para salvar as crianças, depois isso passou para Tabitha, e agora, com a Tabitha fora da cidade, eu acho que esse cargo vai cair no colo da Julie, da filha da Tabitha. Ela comentou uma hora ali para Sarah que tem algo diferente. Isso me fez pensar que talvez ela esteja começando a ouvir vozes, está confusa, mas tentando elaborar mais um pouco também da teoria do escolhido, talvez elas entenderam errado que precisam salvar as crianças. Eu acho que o segredo pode ser a torre. O farol é o que mantém todos em Fromville. Até porque, vamos lembrar, a primeira vez que a Tabitha vê as crianças pelos túneis, ela joga uma bola em uma pilha de pedra e estão derrubando essa pilha. O que talvez para mim seja um significado que a gente precisa destruir o farol, tá? E falando do Kenny, pô, ele acorda com uma boa notícia. O lugar onde eles dormiram ali, o Jim, tá, lá fora estava cheio de vegetais, plantações. Tem um rio ali do lado que pode significar peixes, né, comida aí. Mas ao chegar na cidade para contar essa novidade, ele descobre que a mãe morreu. E essa descoberta, assim, e se essa descoberta tivesse acontecido um dia antes, talvez a Tian Chen ela não teria saído de casa para proteger as vacas, as ovelhas. Ou talvez uma coisa só aconteceu por causa da outra. É aquilo do equilíbrio que eu comentei antes. Só que, mano, é totalmente devastador o Kenny ali se abrindo para Christie, dizendo que não quer ver o corpo mutilado da mãe, porque quando ele viu o que aconteceu com seu pai, aquilo destruiu todas as imagens positivas que ele tinha. E o mais filho da puta é que a Jukebox ali, ela liga e começa a tocar Celebration. Mano, isso é cruel demais. Eu só achei estranho que a bandeja que o Kenny tocou ali, né, para destruir a caixa de música, ela parecia ser de plástico e explodiu tudo, né? Mas tudo bem. Isso faz o Kenny então ligar o foda-se e ele quer entrar nos túneis, jogar álcool e queimar tudo. E eu acho que isso é um ótimo plano. Tem que meter o terror mesmo nos monstros, é jogar de igual para igual. E nessa hora a gente tem mais uma das cenas emocionantes do episódio. Só para abrir novamente um parênteses aqui, falar um pouco do Boyd. No começo do episódio, pô, a gente tem um flashback com alguns momentos da morte da Chen Chen. Algo bem gore, violento, assim, difícil de assistir, mostra a maldade. E quando o Jade ele encontra o Boyd falando em chinês, eu não entendi. Eu pensei, eu não sabia que ele tinha aprendido a falar nesse tempo em Fromville, mas enfim, ele fica falando, repetindo as mesmas palavras. Na verdade, ele decorou essas últimas palavras da Chen Chen sem saber o significado delas. Então ficou repetindo por toda a noite para passar essa mensagem, que era basicamente que o Boyd ele tem que cuidar do Kenny agora, ser a figura paterna. Uma mensagem para o próprio Boyd entender que ele não tinha culpa do que estava acontecendo. Mas a partir daqui a gente tem um novo plano, porque pela primeira vez eles estão planejando capturar um dos monstros. Isso é genial, mano. É sair da posição de vítima para tentar de novo querer sair desse lugar. Eu só me pergunto como que eles vão conseguir capturar o monstro. E pensando aqui, né, pode ter a ver com os talismãs. Tipo, usar 2 talismãs. Usar alguém como isca para atrair o monstro para entrar em algum lugar. E depois
outro talismã assim fechando o monstro dentro de uma sala, sabe? E daí a gente pode ter, aquela história clichê do monstro ficar fazendo piadinha, jogo mental. Talvez até demore mais de um episódio, mas eu quero assim ver o pessoal usando o sol para machucar o monstro. Nesse momento, vamos elaborar aqui, ó. Nesse momento os monstros até podem capturar alguém para exigir uma troca. E agora que a gente sabe que eles são inteligentes, talvez exista uma ligação mais forte entre os próprios monstros. E se eles capturam alguém, eu estaria que pode ser a velha Tilly, que eu acho que faz jogo duplo, ou na Dona. Eu ainda tenho a sensação que a Dona pode ser uma vilã, ainda mais depois que ela foi lá e jogou na cara do bode, filha da mãe, o que ela fez. Pensem no começo do episódio que a Tabitha não lembrava o sobrenome da Dona. Eu não lembro dela ter falado também. Então, antes de falar do final do telefone ali, deixa eu aproveitar também para fazer um convite para vocês participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, onde vocês ajudam a gente aqui a manter a qualidade do canal, trazer mais vídeos, mais podcasts, mas todo mês tem prêmios para vocês, além de um grupo de WhatsApp que a gente troca ideias sobre vários filmes, séries, e o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita nesse projeto, sempre aparece no ladinho aqui, ó. Muito obrigado a todos vocês. E eu sempre deixo também o link para quem quiser participar do clube na descrição desse vídeo. Então vamos lá, gurizada. Vamos falar do final que explode a nossa cabeça, porque quando o Jim atende o telefone, eu jurava que iam falar assim, ó: você deveria ter ido com seus filhos, Jim. Eu achei, mega perigoso ele deixar as crianças irem até o celeiro, onde a Chen Chen acabou de ser morta. Mas tudo bem, eu entendo isso, que tem a ver com a conversa com a Julie, que ela estava falando lá que quando o Thomas morreu, o Jim e a Tabitha ignoraram totalmente o Ethan, e a Julie com 15 anos assumiu assim uma responsabilidade de cuidar do irmão. Então, o Jim tá dando espaço para ela ser a filha, ser a irmã. Só que, meus amigos, o telefone toca e quem está falando com o Jim é o Thomas, um filho que morreu. É Fromville brincando assim de fuder a mente das pessoas. É óbvio que são os monstros. É óbvio para nós, porque o Jim ele tá mentalmente quebrado. Cada dia que passa eu tenho certeza que Fromville foi projetada assim para quebrar o espírito e a esperança das pessoas. Semana passada foi o Boyd vendo a morte da Chen Chen, sabe? Então o Jim com certeza guarda muita culpa, ressentimento com a morte do filho. E também foi ele, vamos lembrar, foi ele que planejou a viagem que fez todos pararem em Fromville. Os monstros, eles podem personificar as pessoas, vamos lembrar, o Boyd viu a mulher na temporada passada. E talvez o Jim, ele sim, seja chantageado igual como fizeram com a Sarah. Vão tentar fazer alguma ameaça ou algum acordo, imagina, dizendo que o Thomas pode voltar à vida na cidade aí que é mágica e ele precisa fazer o que mandarem. E repito, ele pode ser enganado que nem a Sarah foi porque ele está suscetível a isso. Ah, e uma hora lá também o Victor, ele grita com o Ethan, joga a real, ele fala da morte da Chen Chen. E tá certo, mano. Ele tem que fazer isso. Alguém precisa contar a realidade cruel pro guri ali. Ele tem que ter um pouco de medo para não repetir o que ele fez na noite anterior. Mas acho que o vídeo ficou longo aqui. Comentem o que vocês acharam do episódio. Quais as teorias de vocês. Se vocês concordam com as que eu trouxe ou discordam, podem mandar nos comentários aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueçam de ouvir o podcast Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.